Josita. Vou esperar aqui. Oi, os. Olha lá, ali já tá entrando. Vamos, vamos ver. Será que eu vou conseguir, gente? Oi, Marcinha. Olá! Oi! Que delícia! Tudo bom, amor? Tudo e você, Camis? Tudo. Depois do seu tutorial, como sempre, né? Me ensinando aqui. Pelo amor de Deus. No final deu certo. Eu tenho que fixar, não tenho? Que dar uma fixada no tema da live? Tem, até tem, amiga. Eu não Mas, sei como faz isso aí. mas tudo bem, depois eu Veja, faço isso aí. talvez. Putz, que eu não tenho como fazer isso e eu nunca Lá, fiz. gente, é maravilhoso, Um né? detalhe. É tudo, quem sabe, faz ao vivo, Quem né? sabe faz ao vivo, amor. E aí, Li, que Exatamente. bom. Quero te agradecer muito pelo convite de mais uma vez estar aqui comigo e hoje falando sobre um assunto que está super em voga, que tem trazido, inclusive, muita crise existencial nas pessoas, porque eu acho que a pandemia trouxe isso para a gente. E a proposta aí é a gente fazer uma reflexão desse fim de ano, o que que aconteceu, o que que não aconteceu, e como você vai nos contar toda essa história com relação à proposta, as pessoas vão entender e vai sair um pouco essa angústia de a gente achar, eu não tenho meu propósito, pelo amor de Deus, eu preciso ter um propósito. E essa coisa horrorosa que fica dentro da gente de parece que falta, que a gente está desplugado de um sentido. Tá? Sim. Então a gente vai conversar bastante sobre isso. Então fique à Ai, sua vontade. linda. Eu quero que você se apresente para o pessoal que ainda não te conhece e que em seguida você conte para a gente por que você escolheu esse tema de falar sobre propósito hoje. Ai, Camis, olha, eu nem sei como te agradecer. Porque, para mim, eu falei isso hoje, né, várias vezes. Desde que você me convidou, desde aquele primeiro momento, o que eu já aprendi com essas reflexões, com essa oportunidade de abrir, o olhar para esse tema, né? Então, assim, eu te agradeço de novo. Já agradeci mil vezes em off, agora eu agradeço online. Porque realmente a construção, né, a escolha desse tema, a construção da escolha foi muito interessante. E eu acho que é isso que a gente precisa falar, é disso que a gente precisa falar. E eu postei hoje que você ia dar uma aula, minha Você amiga. trolando a Hello! amiga. Eu falei, como é que pode, né? Amiguinha trolando a outra, como é que a live vai dar certo? Faltando algumas horas, falando que eu ia dar aula. Eu falei, gente, olha que danadinha. Danadinha, sapequinha, né? Mas é uma realidade, porque eu não tô aqui para falar sobre o meu propósito. Eu tô aqui para contar uma história que é engraçada, né? É engraçado. O começo desse papo aqui. Então, eu te agradeço um milhão de vezes mesmo pela oportunidade de refletir tanto sobre esse tema, descobrir tantas coisas em mim, né? E como eu falei que eu ia explicar, eu vou explicar tudo, né? Vai contar tudo. Vou contar Falaremos tudo. verdades. Verdades nessa live, muitas verdades, né? Então, queria te agradecer mesmo, mais uma vez, de novo, um milhão de vezes. Que bom, eu também Uma te delícia estar agradeço, meu aqui. amor. Achei muito legal essa tua proposta, essa tua ideia de abrir esse espaço para essas reflexões desse ano que foi realmente muito diferente, né? Eu no meu aniversário eu comentei isso que eu desde criança sempre tive a sensação que quando eu fizesse 40 anos alguma coisa ia acontecer, ia ser muito especial. Eu só não sabia que era uma pandemiazinha básica mundial, né? Só Então, não estava aí no script. eu também sou da turma dos que fez 40 na quarentena e tal, tem toda uma piadinha em cima disso, né? E aí, acho que
todo esse processo desse período da pandemia tem me transformado profundamente, né? E acho que tem transformado a todos nós de alguma maneira, né? E esses momentos que a gente tem, essas lives que a gente dá oportunidade para tantas reflexões acontecerem, para tantos insights acontecerem, né? Para que todo mundo consiga se perceber em algum aspecto do outro, porque a gente está no mesmo barco, né? Eu ouvi o Fábio Porchat uma vez falar, não é que a gente está no mesmo barco, a gente está cada um no seu barco, mas no mesmo mar, no mesmo oceano, né? Exato. E faz muito Isso é sentido, perfeito, né? Isso é né? perfeito. E então, assim, eu acho que eu preciso começar contando exatamente o que aconteceu naquele dia daquela ligação. Você tinha dito que você queria fazer uma live e que você abriria para que a gente conversasse e chegasse num tema, né? E você me perguntou como é que foi essa pandemia para mim, né? Então, eu comecei daí, te contando que o que aconteceu comigo foi uma queda acelerada, não foi uma queda livre. Do momento em que teve o primeiro caso aqui em Campinas, para os próximos 3 dias, eu desabei assim, acelerada mesmo. E acho que antes eu já estava sofrendo por conta de tudo que estava acontecendo fora daqui, né? Tudo que estava acontecendo na Itália, que é um país que eu tenho muito carinho. E eu já entrei num estado de sofrimento muito alto, né? Antes mesmo de chegar aqui mais perto da gente. Só que quando eu me vi de um dia para o outro impossibilitada de trabalhar, impossibilitada de praticar, né, dentro do consultório, a fisioterapia que eu estava habituada a fazer, né? Então, sempre trabalhei na área de Só terapia assim, manual. contextualizando, exato. Você é terapia manual, né? Então, o que Isso, para as pessoas parecia um pouco óbvio, falar, olha, tudo bem, você faz uma transmissão ao vivo, você dá orientações, sim. mas aí você falava, gato, você não tá entendendo. Meu, eu fiquei muito desesperada, porque eu dizia, como é que eu vou fazer qualquer coisa que sirva à distância, né? E eu entrei num nível de desespero tão intenso, tão alto, que eu tive uma sensação de que eu não servia para absolutamente nada se me tirasse aquele pedaço, né? Eu pensava, como é que eu vou ajudar as pessoas? Porque as pessoas vão precisar de ajuda. E tudo que eu sei fazer depende de estar junto, depende de estar perto, depende de tocar, que é justamente aquilo que a gente não podia fazer nesse período, né? Então, eu me percebi num processo de desconstrução logo nesse começo. E eu ia tentando juntar os fragmentos e as pessoas de fora de mim, todas as pessoas, diziam assim para mim, Lígia, olha, vai ter um jeito. A minha sobrinha, a Luísa, falava assim, tia Li, não é possível que não tenha um jeito. E eu dizia, eu acho que as pessoas não estão entendendo. Gente, é terapia manual, como que você faz, né? Só que o mais interessante foi que eu tive a sensação do nada, de desaparecer a minha essência, como se aquilo que me impulsiona tivesse sumido naquele momento, né? E aí o Crefito autorizou o atendimento online, os atendimentos à distância. Eu conversei muito com algumas amigas, conversei muito com o Aquiles, conversei muito com a Luísa, minha sobrinha, e todas as pessoas foram me ajudando. Então, cada um foi compondo uma sessão possível, né? Cada um foi dizendo, mas olha, e se você fizesse isso, e se você fizesse aquilo?
enfim. Então, desse momento inicial de crise absoluta, eu fui extremamente acolhida por essas pessoas, né? E eu me vi na posição de receber. E naquele momento foi tudo muito novo, foi nova essa sensação de receber. Então o Aquiles me deu a mão e falou, Lígia, vai dar tudo certo. Eu insisto em contar esse pedaço todas as vezes que eu falo sobre esse assunto, porque foi um marco. É óbvio que a gente já tinha passado situações delicadas, situações difíceis, e eu sabia que eu podia contar com o Aquiles. Mas naquele momento, eu estava tão sem nada, tão perdida de Desamparada, né? mim, desamparada de mim, que o fato dele me dar a mão e dizer, eu tô com você, vai dar tudo certo. Eu falei, então vai dar. Então, se ele tá dizendo, é porque vai dar. Sendo que ele estava na mesma situação que eu, no mesmo desespero, né? Todo mundo estava no mesmo momento. Então eu comecei a perceber como a ajuda de todas as pessoas estava fazendo diferença para mim, né? Como aquilo ali estava me dando um ar, né? Dando gás para respirar de novo. E aí eu te contando tudo isso, você me fez. Bom, não, só um detalhe antes, que eu disse, conversei com os pacientes, né? Mandei uma mensagem para os pacientes, e algumas pessoas começaram a me responder que sim, dizendo, Lígia, vamos embora, vamos fazer o que dá, vamos fazer, tá tudo certo, vamos aí. Pausa. Aí você me fez a pergunta, Lígia, e o que exatamente você acha que te fez realmente dar a virada, né? Completar, Alavancar, né? alavancar essa virada. E por sorte, a sua irmã te ligou nessa hora. Porque Porque fez foi um a sensação do pã. Matrix, né? Tudo parou. Isso, exato. E eu fiquei aqueles 2 segundos antes da sua irmã me salvar, eu fiquei ali olhando para sua cara, dizendo, Lígia, agora é a hora que você responde. E eu pensei, como que eu vou explicar? Então, sua irmã ligou, você precisou sair para atender, graças a Deus. Eu tive uns minutinhos ali para elaborar. E eu disse, quando a gente voltou a conversar, que eu achava que esse mix de todas essas coisas e os pacientes dizendo, beleza, vamos embora, vamos aí, eu topo, vamos fazer o que dá. Eu tive a sensação que isso tinha me tirado, né? Me resgatado e me trazido de volta para poder respirar, né? Então, pensar inicialmente que eu não ia mais poder ajudar as pessoas foi o que me derrubou nesse buraco. Só que, ao mesmo tempo, a possibilidade de ajudar as pessoas foi o que me tirou desse buraco, né? E aí veio a aula, começou a aula naquele dia. Porque aí você explicou para mim o que é que tinha me salvado naquele momento. O que tinha me feito dar essa virada, né? E aí eu vou deixar você dizer, você explicar do jeito que você me explicou, Camis. Porque, honestamente, sem a tua ajuda naquele momento, eu não teria a clareza que eu tenho agora de perceber que sim, faz sentido eu ser a pessoa ideal para falar de propósito, porque eu não sabia que era o propósito. Esse é o ponto alto dessa live, né? É que exato. eu não sabia. Não, e aí Se não fosse você, eu tenho continuaria sem saber. algumas questões, assim, até para trazer, pessoais minhas, daqui a pouco eu já vou falar sobre isso. Mas o que acontece é que muitas vezes, assim, a maioria das pessoas acham que propósito precisa ser algo muito grandioso. Uhum.
E a palavra propósito, ela tem sido explorada realmente, como eu iniciei a live, de uma forma que as pessoas tá gerando ansiedade e crise existencial. Ao Porque me estar, né? parece que é algo que você precisa encontrar. É um Uhum, tesouro perdido no seu mar e que você precisa encontrar. uhum, E propósito, ele não precisa estar necessariamente ligado ao trabalho. Você é uma sim, felizarda por isso, né? uhum, Porque na grande maioria das vezes, a gente não precisa ligar as duas coisas, né? Muitas vezes a gente tem um trabalho que a gente paga nossas contas. Não uhum, precisa ser necessariamente ligado ao propósito. O propósito, ele é uma expressão da nossa consciência. E é por isso que aconteceu da forma como aconteceu com você. Porque muitas vezes a gente não batiza o nome daquilo. Porque o é, propósito, ele existe dentro de cada um. Todos nós sim, temos. uhum, Mas ele, muitas vezes, ele está soterrado. uhum, Ele é soterrado por crenças, por uhum, traumas, por sim, medos. uhum, E a gente não consegue acessar. uhum, Porque é a expressão da nossa essência. Então, é um trabalho árduo para se fazer. Então, não é descobrir um tesouro, é uhum, simplesmente viver. sim, A gente precisa viver e estar aberto a esse mundo, ao universo, uhum, cultivar o presente, para que a gente consiga acessar todas essas informações que vão nos trazer o propósito. sim, É um reconhecimento, eu diria. É a hora uhum, da gente reconhecer. Então, assim, é você olhar, é você viver por algo que é maior do que você enquanto indivíduo. sim, Então, o exatamente. propósito, ele tem essa ligação com o coletivo, né? Ele não você entende que você por si só não é tão importante. Uhum, Então, ele tem esse apelo coletivo, esse apelo de você impactar na vida do outro, você uhum, impactar no mundo de alguma forma com o seu sim, serviço, com aquilo que é. você faz de melhor. Então, eu queria que você explicasse um pouco, assim, qual é o sentido do sentido da vida para você? O que significa o sentido da vida para você? Já que você é uma felizardinha e tem um propósito de vida no É, seu trabalho. é. Você sabe que eu, conversando com você naquele dia, eu percebi quanto que isso realmente conduz a minha vida, as minhas coisas e sim o meu trabalho. Então, eu realmente acho que eu sou uma felizarda porque deu para conciliar esse ajudar pessoas no trabalho e, enfim, fora do trabalho, né? Aí eu achei engraçado porque a primeira frase do meu site é: meu propósito de vida é ajudar as pessoas. Só que, Camis, eu não tinha conseguido ter essa clareza desse salvamento, entende? Entendo. É, Eu e, falo, as e isso pessoas, é que até me chamou tanta atenção. O Aquiles chegou a falar, né? É um pouco próximo a questão da missão. Quando a gente vai fazer o site da gente, né? A gente tem que responder algumas perguntas. Uhum, Missão, visão, valores, propósito e tal. Né? Então, qual seria uma diferença bem fácil da gente entender entre missão e propósito? uhum, A missão é olhar um objetivo que a gente tem, uhum, é uma meta que a gente tem para alcançar. E geralmente o propósito ele está na diretriz, uhum, né? Então, o que faz a gente entender melhor é que a missão é como a gente faz. sim, E o propósito é o porquê a gente faz. sim, sim, Então, pessoas que têm com clareza e têm esse reconhecimento que não é para todos ainda, porque é aquilo que eu falei, existe um processo árduo para se reconhecer o propósito. E aí eu falo, eu quero morrer quando eu vejo pessoas colocando na internet, eu acho um desserviço. uhum, 5 dicas para você alcançar o seu propósito. Eu junto a sim, mão e faço.
Meu Jesus Cristinho. Por que essa pessoa está fazendo essa tortura? Porque é uma sessão tortura. Não é Sim, assim que funciona, sim. né? E acho que o Isso. mais interessante é isso que você está falando, que não é uma coisa a ser encontrada fora ou a ser descoberta fora, de fora para dentro, mas é essa percepção de algo já que já existe, né? Ele já Então, existe, ele pode ser elaborado e criado para exato, ser exato, encontrado, para ser reconhecido. exato. Então, quando você me pergunta, né, o que que é esse propósito de vida, o que que é, enfim, o que que é isso para mim, O que né? significa é O que significa? Eu tenho a sensação de que, sabe quando você tá morta de cansado, de cansaço, que você fala, meu, ai, eu não aguento, agora não vai dar. E aí, no meu caso, por exemplo, alguém fala, Lígia, você pode me ajudar? Eu tenho uma sensação que algo acontece, tipo, ressurgindo das cinzas, né? do pântano, puxada pelo cabelo E isso e vai. foi exatamente o que você sugeriu que o Aquiles fizesse. Você disse assim para ele: agora a gente já sabe, Aquiles, quando precisar chamar a Lígia, tirar ela do pântano, pega assim pelo cabelo. Só dizer isso aí. Lígia, me ajuda um minutinho, né? Porque a minha sensação é assim: eu começo a atender os pacientes e geralmente eu tô cansada, porque já fiz várias coisas. De repente, a hora que eu acabo de atender, eu tô mais descansada do que cansada. Então eu escuto assim às vezes, né? Nossa, deve ser difícil para você, né? Ficar só escutando problema, reclamação, gente com dor, gente, né, precisando de tanta ajuda. E eu sinto exatamente o contrário, porque eu não trabalho com dor, eu não trabalho com sofrimento, eu trabalho com alívio, eu trabalho com saúde, eu trabalho com cura, eu trabalho com a modificação, né? A É mudança exatamente o oposto desse disso, né? quadro. Isso. Então, eu acho que se eu tivesse que definir, talvez eu precisasse usar mais exemplos do que eu passei na minha vida, né? Então, eu tive uma situação, por exemplo, que eu tive um quadro de endometriose que levou muitos anos para melhorar e tal. E o que fez realmente melhorar e eu encontrar a cura para esse quadro, que tinha partido de uma questão emocional, né, de um trauma que eu vivenciei na minha infância, foi um médico que pegou uma folha A4, dividiu em três partes. Disse: aqui é o passado, aqui é o presente, aqui é o futuro. E ele disse assim: aqui, e desenhou vários pontinhos onde era o passado. Ó, aqui são todos os eventos, todas as coisas que já te aconteceram na vida. Aqui no meio, você está aqui, ó, exatamente no presente. Você sabe aonde você quer chegar? Você sabe qual que é teu objetivo? O que que você quer para a sua vida? Eu falei, olha, acho que sim. Ele falou, então me fala. Aí eu falei, olha, eu queria ter um espaço que eu pudesse atender os pacientes assim, assim, assado. Eu queria dar aula assim, assim, assado. E fui falando tudo aquilo que eu queria. Mas em tudo tava. Eu queria ajudar as pessoas, sabe? Eu quero ter um projeto que ajude as pessoas, eu quero desenvolver alguma coisa, eu quero fazer parte de um trabalho voluntário que ajude, enfim. E era muito claro para você, né? Isso era muito claro. Essa parte era muito clara mesmo. E aí ele falou: então, o pontinho onde você quer chegar tá aqui, ó. Aí ele pegou uma régua e traçou uma reta entre esse ponto onde eu quero chegar, o presente, e veio aqui para o passado, e nessa parte do passado tinha só alguns pontos que coincidiam com aquela linha. Ele falou: você percebe que todos os outros eventos, inclusive esse trauma, inclusive essa questão que é tão delicada, essa questão ela está fora da reta. Dispersou. Não faz sentido aquilo ali conduzir, guiar você em nenhum aspecto, porque nada tem a ver com onde você quer chegar, né? Então esse foi um momento de virada, que Ou depois da seja, nossa né? conversa é que
clareou para dizer, puta, a hora que eu me dei conta de onde eu quero chegar, foi isso que me salvou, né? Mas o onde eu quero chegar são tantas nuances que eu acho que às vezes a gente se perde mesmo na clareza na hora de falar. Então, quando você me perguntou, graças a Deus que tua irmã ligou. Como chama tua irmã? A Janine que ligou aquele A dia. Janine. Tenho Gente, duas. É que graças a entrou Deus. agora, inclusive. Janine, você me salvou, Janine. Talvez você não saiba, mas eu te agradeço infinitamente por aquela ligação que você fez. Você passou na casa da sua irmã para Porque foi levar o ou tempo do buscar o download, sobrinho. né? Foi Foi o tempo É do que download. ficou um tempinho ali Deu uma tela rodando. azul, né? Como a Isabela Deu uma tela azul, o Windows total. E aí, Camis, outra coisa que me aconteceu, que me fez clarear que o propósito também já tinha me salvado numa outra situação. Eu tive um quadro meio sério, uma dor de cabeça, que me levou para o hospital e tal, quando eu era novinha, devia ter acho que 21 anos, 20 anos. E o meu pai disse assim para mim, Lígia, porque aí eu tinha 3 opções de diagnóstico, ou eu estava tendo um AVC, ou eu estava com um tumor, ou eu estava com um aneurisma. Coisas Meu Senhor. sim, né? Para 20 anos, Tá ótimo. e aí meu pai disse assim, Lígia, faça o teu combinado. Diga que você vai cumprir o teu propósito para você mesma, para uma energia maior que possa conduzir tudo isso aqui. E se existir um compromisso para que você siga, diga que você está inteira, focada nesse compromisso. Diga que você vai ajudar as pessoas. Diga que você vai cuidar da tua espiritualidade. Porque espiritualidade, de novo, não como religião, né? Mas como uma faculdade de senso-percepção que todos temos, né? Então, que você vai cuidar de tudo isso e que você vai estar à disposição de tudo isso. Foi isso que meu pai me disse. E esse quadro reverteu de alguma maneira que ninguém sabe explicar, né? Nem o neurologista que estava me acompanhando sabe explicar. Então, amiga, imagina a importância que teve quando você me chamou para fazer essa live e me fez compreender que o que aconteceu nessa quarentena aqui é mais um exemplo do que aconteceu naquelas 2 vezes que eu estou contando. Nesses 2 outros grandes eventos, né? E que a virada, ela vem de dentro para fora. Mas é lógico que quando você tem uma mão para se agarrar, para dar, né? E sentir que você não está sozinha, aquilo Tudo é muda diferente. a vida da gente, né? Então eu acho que pessoas têm que ter a ver dentro desse nosso propósito. O que a gente quer com as pessoas, né? Para mim, só tem esse caminho. Que a gente pense de uma maneira mais coletiva, né? Que a gente pense agregando mais coisas. Amanhã eu vou fazer uma live com o Rodrigo, um amigão, uma pessoa especialíssima mesmo, como eu disse hoje, que vai falar exatamente sobre isso. Sobre um pensamento coletivo, sobre senso de equipe, sobre time, né? Ó, o Gabriel acabou de escrever, time Reiki. A gente faz parte desse grupo de Reiki que tem sido cura pra gente e tem sido uma oportunidade de doar energia ao mesmo tempo que a gente está recebendo quando é canal, né? Então foi isso que meu pai me disse. Meu pai falou, olha, se disponha e diga para o seu inconsciente, para o teu sistema, para tudo que existe em você, diga que você está inteira no seu propósito, Nossa, foi né? maravilhoso isso que seu pai falou. Pois é. Jesus! Foi lindo demais. E você Então, sabe que quando você estava falando, né? Eu até falei, eu queria trazer uma questão pessoal que também aconteceu comigo com você. comigo ou com você? Há 2 dias atrás, né? Nessa questão do propósito, porque eu estudando aqui sobre propósito para a gente fazer essa live, né? E propósito, ele tem a ver com essa questão coletiva, né?
E eu venho aí de uma jornada de fisioterapeuta, venho aí com transições de carreira, liderança, gestão de pessoas e agora psicologia positiva aqui. Uhum. E assim, me sinto plena, me sinto Ai, que linda. absolutamente preenchida. E aí eu vendo essa questão dessa minha plenitude, do propósito, quando a gente perde a noção das horas, quando a gente está fazendo aquilo que a gente Uhum. gosta, a gente perde um pouco a noção do tempo. O tempo Sim, passa e eu esqueço quando eu estou ali. tá inteira, né? E aí eu fiz um retrocesso com a minha história, que eu já tinha dividido isso contigo, né? Na minha infância, eu tive uma vida escolar muito infeliz, vamos dizer assim, né? Uhum. Na minha infância. Que eu sofri muito bullying, né? Eu era uma criança muito feia, tipo, uma das mais feias da Ai, vida. gente, desculpa, mas eu não tenho condição de acreditar numa coisa dessa. Mas não era. As pessoas que me Não. sabem do passado eram um dente aqui, o outro aqui, Ai, um Camis. cabelo que, tadinha, minha mãe sempre teve o cabelo liso, meu cabelo era enrolado. Então, minha mãe não sabia muito lidar com o meu cabelo. O que que ela fazia? Ela escovava meu cabelo. Então, Daí. escovar um cabelo enrolado é a mesma coisa que você chegar numa fogueira e jogar, tacar álcool. Faz... Entendeu? Aí eu comecei Ai, assim, olha lá, a minha irmã já tá falando, para. Mas era isso. para, para, Então, Camis. eu sofri muito essa questão do bullying, e era um bullying que comprometia bastante o meu desempenho escolar, porque eu não podia abrir a boca, que o pessoal falava, ah lá, bombril, parará. E Nossa. foi vindo, né, aquele sofrimento. E para mim, eu acho que foi dos 6 aos 12 anos, esse sofrimento. Então, durou muito tempo Sim, nossa desse senhora. massacre que eu sentia com relação ao bullying, né? Então, eu dei uma virada e comecei a perceber que eu podia arrumar ferramentas para as pessoas me enxergarem Uhum. com o valor que eu tenho, Sim, né? Então, eu passei a ser de uma menina extremamente marginalizada para uma pessoa engraçada, divertida. nossa, E uma aí delícia, inclusive, de que estar todo junto, mundo, de. né, Nossa, ficava amigo. Eu sempre fui muito leal às minhas amizades, tudo. E aí eu entendi a questão do propósito, porque eu falo assim, se tem uma coisa que eu percebi em mim, foi essa minha vontade de fazer com que a pessoa se enxergue. sim. Ah, gente, Então, essa vontade desse olhar, de falar assim, você é muito mais do que, sabe? Se enxerga, se sim, veja, sim, né? Resgate-se. Por que você se maltrata tanto? Porque eu sim. fiz isso muito nova, sem saber que estava fazendo também, assim como você. Uhum, uhum. Então, não Que tinha nome até incrível, então. meu. Então, há 2 dias, eu pensei nisso. Eu falei, gente, e aí o propósito entra um pouco nessa coisa. Qual é a dor? Qual é a sua dor que você quer transformar no mundo? Qual é a dor Sim, que você não quer mais que os outros sintam, exato. né? Exatamente. Ai, E aí veio assim de eu falar, gente, é isso. É por isso que eu amo tanto uhum, esse trabalho de autoconhecimento com as pessoas. Porque ele vem que me atropela, é. né? E é isso que você, quando você fala, eu falo, não pode ser outra pessoa, porque você tem esse brilho nos olhos, assim, de um, de um, de um impacto muito grande. Então, acho que as pessoas conseguem entender com muita facilidade sobre isso. Tá Oli, tranquilo, tá tá, sussa. foi Eu falei que sussa. você ia dar uma aula, não falei? Não, mas Sabe por você me quê? despertou Não isso. Eu é. falo, gente, olha que presente, né? Tudo isso. Então, mas você vê, né? É, é uma. A construção do meu propósito impacta no seu, na sua construção. A sua construção impacta na minha. Então, a gente Mas, pode meu, tá realmente. tudo ligado, né? Não tem como desconectar disso aqui, gente. Exato. E você sabe que eu trouxe uma frase aqui, eu trouxe anotado isso para não esquecer de jeito nenhum,
O meu mestre do Reiki, o Chiquinho, eu vi até a Fernanda tá aí também, a Fran, a Isa, além do Gabriel, né? Da minha turma lá do Reiki. Nossa, um pessoal, meu, são irmãos mesmo de alma, sabe? O Chiquinho outro dia fez uma relação entre o quarto princípio do Reiki, que é o cumpra o seu dever, né? E com uma frase sobre a terapia por floral, do Edward Bach. Eu achei aquilo tão sensacional, antes mesmo de saber que ia ter tudo a ver com a live, né? Eu até compartilhei isso nos meus stories. Diz assim: devemos ter gosto pela vida e olhar a existência não meramente como um dever a ser cumprido com tanta paciência quanto possível, mas desenvolver uma verdadeira alegria na aventura da nossa jornada nesse mundo. Então, não é fazer só com tanta paciência quanto for possível, mas amar aquilo que a gente faz de tal maneira que você crie alegria, que você se sinta parte de uma coisa maior, Para né? que o encaixe aconteça, né? Exato. Eu tenho uma percepção física. As pessoas falam assim, ah, a Lígia é muito coração. Porque eu falo para a pessoa, meu, você mora no meu coração. Porque é real. Para mim é real que mora no meu coração, né? Mas a minha percepção é essa, do coração. Mas muitas vezes a gente pode perceber em outras partes do corpo. A gente pode perceber com outras sensações. A gente pode perceber como você está falando. Quando você se pega horas fazendo aquilo, né? Hoje eu conversei com uma Até paciente, ela disse assim, Lígia, você não vai acreditar. Eu estava X horas trabalhando, estudando, e eu me vi feliz, como dizendo assim, não era para a gente ficar feliz no final de semana? Não era para a gente ficar feliz na hora que a gente está descansando? Né? A hora o que a que gente está está fazendo outras acontecendo, coisas? né? Como assim, por exemplo, de repente eu estou feliz mesmo trabalhando, estudando, né? Então, acho que isso é o sentido, né? Sim. O que eu queria trazer também, que eu acho bastante importante, né? Das pessoas que se angustiam com, eu não tenho um propósito. Eu acho muito importante a gente falar assim, o quanto essa questão da presença faz a diferença e, sobretudo, não dá para a gente reconhecer o nosso propósito sem a gente não fazer um trabalho árduo sobre o autoconhecimento. Sim, Então, é exatamente. como se fosse um labirinto. Eu Uhum, uso um pouco essa metáfora, né, do labirinto. Então, você imagina que para você iniciar a sua travessia do labirinto e você chegar lá no ponto final, né, do seu propósito, você começa com uma porção de portas. uhum, E você precisa abrir uma delas para você iniciar a sua jornada. E aí, sabendo que você abrindo uma dessas portas, você vai para um outro patamar, onde vão ter mais outras portas para serem abertas. uhum, Então, o que que acontece quando a gente atropela isso? Porque quando a gente encara ali na primeira decisão a abertura das portas, ou a gente paralisa, uhum, ou a gente se preocupa das outras que virão para frente. sim, E a ideia é que a gente viva. uhum, Quando, não se angustie. E, olha, eu não sei o meu propósito. Apenas viva. uhum, Apenas observe. uhum, Apenas sinta a sua volta. O que que te dá prazer? O uhum, que que você faz bem? Que as outras pessoas dizem que você faz super bem. sim, Né? Qual é o impacto que você tem na vida de uma outra pessoa, de um outro ser? Não precisa ser sim, necessariamente uma pessoa. Pode ser um uhum, animal. sim, Então, a ideia é, abra a porta. uhum, Escolha a sua porta e vá em frente. sim, Porque é abrindo a porta que você vai seguir se descobrindo.
as sim, coisas vão abrindo, a cortina vai abrindo. exato. Então, E é não isso, é... né? A porta só abre de dentro para fora, né? É a gente que consegue abrir a porta, né? A Exato, gente deve dar o passo, exato. né? Oli, se você pudesse dar umas dicas aí para quem quer descobrir o seu propósito, o que que você Olha, falaria? olha, Camis, eu sinto assim. Eu trabalho hoje, além da fisioterapia, com o Theta Healing, que é um outro caminho de autoconhecimento, né? De percepção de si mesmo no mundo, de si mesmo na família que a gente está inserido, na ancestralidade onde a gente está inserido, né? E eu acho sagrado, assim, esse caminho do autoconhecimento. Quanto mais amplo ele for, quanto mais abrangente ele for, quanto mais você conseguir perceber quais são os sinais que o seu corpo te dá, que o seu humor te dá, que as suas respostas te dão, aqueles sims e aqueles nãos que a gente deve dar, né? Então, muito do não que a gente consegue falar vem de uma profunda reflexão de quem a gente é, do que a gente escolhe, né? Do caminho que a gente prefere seguir, que tem mais a ver, tem mais sentido com a gente, pra gente, né? Então, eu acho que esse caminho do autoconhecimento talvez seja único e o principal. Só que ele abre um leque de possibilidades. Você vê, eu falei para você, eu fiz uma sessão com você quando a gente foi conversar sobre a live, porque você foi me dando a devolutiva de tudo aquilo que eu estava falando. Por isso eu disse, eu não estou aqui hoje para dizer sobre propósito como quem está aqui sentada confortavelmente e já sabia isso aí. Não é assim, né? Eu também não tinha percebido dessa maneira. Então, muitas vezes, quem está se perguntando, meu Deus, eu não sei meu propósito. Ai, calma, olha, conversa com a Camis. Começa por aí. Conversa com a Camis que talvez ela diga, amor, tá estampado na sua cara o seu E muitas propósito. vezes está, porque a gente, eu falo, como é uma coisa da essência, ele fica no inconsciente, Sim, o acesso nem sempre é fácil. A gente com precisa dar certeza. uma descascada. Sim. Ele E pode o ser outro, escancarado que está gritando, mas a gente às vezes se recusa a ouvir, né? e muitas vezes o propósito é claro, mas você não percebe que aquilo que você está fazendo é o teu propósito. Que foi isso que aconteceu comigo. Eu sabia que meu propósito era ajudar as pessoas de alguma maneira. Eu só não sabia que tinha esse nome, o que eu faço ali no dia a dia, o que eu estava sentindo e que me salvou. Pelo menos essas 3 vezes que E eu contei quando aqui na você dá live. nome a isso, você acha que muda? Muda tudo, né? Nossa, muda tudo, porque você tem uma percepção muito mais clara. Você começa a perceber outras tantas situações onde você fala: olha, aqui também é meu propósito. Olha, aqui também é meu propósito, né? E Porque é o não que eu quer falo, né? dizer, Quando a gente está na jornada, quando a gente identifica e batiza e a gente realmente dá nome ao propósito, sim, faz sim, a diferença, porque durante a jornada, eu falo, a gente vai atrás de várias missões, de vários uhum, objetivos. uhum, Mas quem tem essa clareza, esse reconhecimento do propósito, persiste. sim, Tem mais exato, vivacidade e persiste mais. exato. Porque como é o porquê, né? A gente está indo, mas como é que a gente vai fazer? Tá ali, não importa Uhum, como. Você uhum, tropeçou, caiu, você pensa em desistir, imediatamente, se você tem claro que seu propósito ele foi reconhecido por você, uhum. ele já te resgata. Fala, peraí, Exato, existe um exatamente, porquê. Eu caí, exato. tá ruim, tá desconfortável, tá ruim, Uhum, mas uhum, tem um propósito. sim. E isso faz E você isso é mais continuar. forte, exato. E isso é mais forte, como você falou no começo, isso é mais forte do que a gente sozinho, Sim. né? Isso aí é o todo, É é uma maior do que o força, é maior. indivíduo. É. Exato. Então, assim, eu estava falando do Theta Healing, que é um tipo de trabalho onde a gente avalia
analisa quais são as próprias crenças que muitas vezes limitam a pessoa na percepção, no desenvolvimento do próprio propósito, crenças limitantes que fazem com que a pessoa muitas vezes não se dê conta, né? E aquilo continue abafado, como você falou, soterrado. Soterrado. Soterrado, exatamente. Então, o trabalho do Theta Healing é justamente fazer com que a gente coloque luz aonde é uma necessidade de luz. Então, a gente fala, é a terapia pelo amor, né? Então, vai colocar amor aonde está sendo um pedido de amor, né? Então, tudo aquilo que não está legal é um pedido de amor. E o Theta Healing é uma das formas, uma das ferramentas. E eu acho que quando a gente toma consciência de uma crença limitante, ela automaticamente já entra num processo de transformação. Então, a gente, ao tomar consciência de que o nosso propósito é esse, então, puta, muda tudo e a gente vai para cima. Quando a gente vê, a gente mata quando a no gente, peito. isso, quando a gente percebe uma crença limitante, a gente também dá o passo para resolver. O nosso sistema todo se abre para a resolução daquilo, né? Seja uma dor física, seja a busca por uma resposta, né? Seja uma E dor é muito emocional. impactante, uma dor emocional. Então, eu acho que uma coisa que essa técnica me trouxe foi assim. Ah, minhas pacientes. Ai, que lindas. Uma coisa que essa técnica me trouxe foi olhar de um jeito diferente para aquela coisa do boicote. A gente adora falar isso, né? Ah, eu tô me boicotando. Sabotagem, né? Tô me sabotando. Exatamente. Ah, meu inconsciente tá me sabotando. É uma coisa que escapa às vezes, né? Que a gente segue repetindo. Às vezes, é um leão por dia. Um, Um não, né? São vários. vamos ser realistas. A gente disse aqui que a Gente, é o gente ia dizer tempo todo a verdades. gente se sabotando, né? É o tempo inteiro. A gente faz isso o tempo todo. Só que aí o Theta Healing traz uma clareza para mim, que é assim, na verdade não é que a gente está se sabotando. A gente está, o nosso inconsciente, os nossos registros, nosso sistema de crenças, o nome que você quiser dar, isso está segurando a gente, protegendo a gente, justamente pelo próprio sistema de crenças. Então, se eu sei que no meu sistema de crenças não é possível uma cura instantânea, quando eu tenho chance de me curar, meu próprio organismo fala: opa, isso aqui não consta, cura instantânea não consta. Então, o meu próprio sistema de crenças me protege de uma cura instantânea. Por mais que eu tenha ido buscar essa cura instantânea, algo que não é consciente me trava e me segura nesse lugar de prejuízo para me manter no velho Porque conhecido. no inconsciente, a gente não tem o controle. Exato, Ele, ele, exatamente. ele rege, ele vai conforme as próprias regras. Sim, E o nosso cérebro, ele tem o objetivo de nos proteger sempre. sim. Então, muitas vezes, muitas dores, dores profundas, sejam emocionais, físicas, que a gente já passou, ele vai para a esfera do inconsciente exatamente porque se a gente ficar lembrando disso o tempo inteiro, a Uhum. gente não aguenta. Não dá, Então, sim, economiza energia, deixa lá quietinho. Às vezes tem sim. pessoas que vivenciam um grande trauma depois, porque ele fica até desmemoriado, Uhum. né? Você não se lembra Exatamente. daquele trauma. Porque estava encapsulado ali para não te Sim. fazer sofrer, Para você sobreviver, né? para você sobreviver, porque senão Sim, dói. E aí sim, doer o tempo todo não dá certo, sim. você não vive. Uhum. Então, o trabalho é você captar e ressignificar. Exato. Porque aquilo que aconteceu não é de todo ruim. Uhum. Sempre Uhum. tem algo bom para explicar algo ruim. Exatamente. A gente fala de encontrar o melhor no pior, Isso, do pior, e o pior do melhor.
né? Por Perfeito. isso a gente pergunta, o que que de pior pode acontecer se tudo der certo? Essa é uma Exatamente. das perguntas, né? E o que de Então, melhor pode acontecer se tudo der errado? exato. Qual que é o ganho secundário, né? Exato. E aí, o que eu acho interessante é assim, né? Você falou lá no começo, viver o hoje, né? Olhar para o agora. Então, a meditação que está dentro do Theta Healing e está dentro de tantas outras situações, trazem um benefício, a meditação traz um benefício Uhum. gigantesco, né? Acho que se eu E tivesse assim, que dizer coisas, cientificamente, inclusive, né? O tempo que sim, o nosso sistema imunológico, ele sim, recebe exato, mudanças diante de uma pessoa que tem prática meditativa. Está exato. comprovado já. Então, acho que eu diria assim, autoconhecimento, o trabalho da meditação, para que a gente consiga estar no presente de maneira mais inteira, né? De maneira mais a observar tudo que está ao nosso redor, né? Quantas são as vezes que a gente pensa assim, nossa, eu nem me dei chance de pensar se eu queria ou se eu não queria. Sabe aquele não que eu não disse? É porque eu nem parei para pensar, para olhar se era um não que eu queria dar. Porque quando a gente não diz nenhum não, nosso sim não tem valor nenhum. Sim. Então, o estado de presença, ele, para mim, ele vem muito da meditação. E isso tem me trazido benefícios assim infinitos. Sim. Outra coisa que eu acho interessantíssimo que a gente pense é no Ho Oponopono, por exemplo, que ele diz assim: Ah, o Ho Oponopono, ele é perfeito, se encaixa super bem para a questão do propósito, para a questão do coletivo. sim, porque aí é isso, você é responsável por tudo que te acontece, né? E a leveza que isso traz, é isso que me chama a atenção. Enquanto você pensa em culpa, você fala, nossa, é pesado, né? É culpa minha tudo que acontece, mas nós não estamos falando de culpa, nós estamos falando sempre de responsabilidade, né? Então, aquilo que eu atraio para mim é responsabilidade minha. Então, quando eu assumo essa responsabilidade, é que eu tenho a chance de mudar o quadro que eu estou vivendo, de mudar a situação que eu estou vivendo, independente se o outro vai mudar mesmo ou não, E que né? fique claro que Na a gente real. tem autonomia total sobre isso. Uhum, Nos exatamente, responsabilizar ou não com as coisas só depende de nós. exato, exatamente. E acho que a coisa que eu colocaria, que eu estou colocando aqui por último nessa Sem lista, eu combinado. acho que teria que ser a primeira, né? Que é a gratidão, né? Que é a gente olhar para aquilo que a gente tem. É aquele clichê, né, do olhar para o meio copo cheio. Mas quando a gente olha e diz, puxa, eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu quero tudo o que eu tenho, sabe? Eu realmente estou construindo aqui, eu gosto disso aqui que eu estou construindo. E pode ser a coisa mais simples do mundo. Pode ser fazer o café. Mas não é só fazer o café. É fazer o café querendo mesmo fazer o café. É isso aí. É Então, isso a aí. gratidão, se é possível, ela permear as nossas buscas, o nosso trabalho, o nosso contato com o próximo, as nossas lives, a nossa existência. Se a gratidão tiver, tem tudo, tem absolutamente tudo. Sim. E eu sinto que é essa gratidão que cura muita coisa. Muito enrosco, muita situação difícil que a gente passa, é a gratidão que cura, Perfeito. que Perfeito. levanta, que resgata a gente. Maravilhoso. Maravilhoso. Olha, a gente está meio que num tempo super restrito. E assim, a gratidão, óbvio, aqui está explodindo, transbordando.
Você Toda minha, Camis. realmente é super iluminada. Eu não tenho nem palavras. Eu Imagina. queria, assim, fechar com algumas perguntas de exercício para as pessoas refletirem, assim, né? Para elas Legal. poderem ter esse acesso, né? Então, a primeira delas é o que é que você faria se você não precisasse ganhar dinheiro e se você não precisasse, se você não dependesse do julgamento das pessoas, se você não precisasse agradar ninguém. O que você faria para o resto da sua vida? Então, fala, olha, a partir de agora você não ganha mais dinheiro e você agora também não precisa provar nada para ninguém. O que que você faz? O que que você faz muito bem? O que que você faz que você perde a noção do horário? O que é que você faz que que se fosse tirado de você, assim como aconteceu com a Lígia, você sentiria que o seu chão se abrisse. Olha, a partir de agora você não vai mais poder fazer isso. Então, você sente aquela sensação de falta de existência. O que que você faz que impacta na vida do outro? Então, busque essas respostas dentro de você e não se angustie se elas não vierem agora, não tem problema. Viva. Viva que ao longo da sua caminhada, da presença, da gratidão, do caminho, se observando e se conhecendo, a gente chega lá. Exato. Que coisa mais linda. Obrigada. Obrigada, Meu Li. amor, te agradeço de todo o coração. Eu também. Muito, muito. Muito Eu amo obrigada. você. Eu também te Te dou os amo. parabéns pelo projeto, por quem você é, por você estar nesse caminho lindo. E eu tô junto, de Tamo mãos junto. dadas com você. E Obrigada obrigada, por viu, essa Li? Obrigada oportunidade, a por você me todos que ensinar ficaram tanto. aqui com a gente até o final, né? Obrigada mesmo, Obrigada, gente. pessoal. Um Um beijo a todos beijo. vocês. Obrigada, Camis. Obrigada, amor.